Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com Atuação. Olha só, aqui um bate-papo, que eu e a Thaís, a gente costuma ter só eu e ela, mas aí a gente convida vocês a participar desses momentos de bate-papo, onde a gente discute tudo que tem para falar sobre atuação e para que vocês possam alcançar a verdade em cena sempre, não é de vez em quando, é sempre, com emoção, confiança em qualquer teste ou trabalho. Eu sou o Tom. E eu sou a Thaís. Olha só, para saber quem saiu. E hoje a gente vai falar, na verdade é sobre uma demanda, uma coisa que chega de vez em quando, né? Que as pessoas dizem muito que... Começaram a, sim, decidiram atuar profissionalmente, né? Decidiram, escolheram, falaram, é isso que eu quero da minha vida. E pronto, pararam de se divertir. Já ouvi muito isso, assim. Começou o sofrimento, né? Sim, eu escolhi atuar porque eu amava isso e me diverti horrores fazendo. E aí, quando eu decidi fazer isso profissionalmente, aí parei de conseguir me divertir. Ali começou um sofrimento, né? E o que isso tem a ver com alcançar verdade em cena? Tudo, na verdade. A gente vai ir debatendo sobre isso durante a live, mas quando a gente tá preocupado em acertar, a gente não tá de verdade. E é a preocupação em acertar que nos impede de se divertir. E tá no sofrimento, né? Tipo assim, meu Deus, se eu mandar mal, se eu não conseguir, e se hoje eu não mandar bem, aí... Sim. Ai, meu Deus, é teste. Ai, nossa, eu consegui uma participação, eu consegui um papel, e agora? Vão achar que eu sou ruim, vão achar que eu sou uma fraude. Aí começa, né? A mente fica... E é a concentração no lugar errado, lugar inapropriado, que faz com que essa falta de diversão venha à tona e que a gente não consiga nem alcançar a verdade, nem se divertir em cena. Vamos seguir um pouquinho do seu... Pode ser, eu gosto. Script. Bom, como eu já falei aqui, a Mi falou, achei esse tema muito importante. I'm sure. É importante, né? Porque eu até brinquei, não sei se quem tá aí viu o story que a gente fez, que eu falei assim, o cara escolhe trabalhar com arte pra ser infeliz, né? Vai ser advogado. Aí, enfim, depois eu falei, vão ficar bravos comigo. Assim, é brincadeira, porque assim, eu advoguei alguns bons anos, até finalmente largar, assim, pra me dedicar à atuação, à direção, enfim. E... Script improviso. Sim! E aí... Eu sou a favor disso, mas o Tomás fica bolado, porque eu vou porque senão daqui a pouco a gente tá falando outra coisa, né? E aí vamos tentar delimitar. Mas enfim, aí eu falei, né, que pode se ofender, tem muita gente, tem amigos e amigas que se divertem muito com a advocacia, eu me diverti em alguns momentos e tal, assim, é só porque realmente, assim, você vai trabalhar com arte, que é um negócio que tá envolvendo ali a criatividade, que você ama. E aí vai sofrer? Vai sofrer, pelo amor de Deus, né? Esse cara pode ser feliz advogando, vai ser feliz tatuando também, pô. Sim, sim. Bom, então, o que é se divertir atuando? Isso é importante. O que é, Thaís? O que é pra você se divertir atuando? Cara, se divertir atuando pra mim, assim, no nível, pensando profissionalmente, né? É chegar um trabalho, ou uma proposta de trabalho, um teste, uma coisa, e eu, ao invés de ficar morrendo, tipo, sofrendo, tipo, caraca, nossa, eu vou lá, e aí eu chegar lá, e aí eu vejo, por exemplo, chego num trabalho, aí tem atores mais experientes, atrizes mais experientes, eu vou fazer cena com alguém que, já tá aí no mercado há mais tempo, aí eu vou ficar, mas será que eu vou estar à altura? Será que eu não sei? Sabe, esse sofrimento mata toda a diversão pra mim, assim. E isso é uma coisa que eu consegui, com o treinamento, o trabalho, parar de fazer, assim. O último trabalho que eu fiz, você lembra? Eu cheguei em casa amarradão, eu quero mais, porque eu fui pra lá seguro, cara, sabendo o que eu tinha que fazer, e eu acho que uma coisa que o método dá é a segurança de que não importa se você tem 20 anos de experiência ou 2 ou 5, assim, você sabe fazer seu trabalho, você vai lá e vai fazer, vai ficar bom, vai atuar de verdade. E aí outras coisas entram em jogo, né, que eu acho que é o que é legal, que é você tá ali vivendo de verdade o negócio e aproveitando. E aí às vezes você sai de cena e fala assim, caraca, nem sei o que aconteceu, mas teve uma hora que não sei o que é, aí você começa a falar sobre isso, fala, nessa hora aconteceu isso. Mas ali na hora você tá vivendo e o negócio é tão de verdade que passa, assim, que se torna divertido. E quando você começou a atuar? Como que era, assim, de se divertir? Depende, você tá dizendo quando... Lá atrás, quando você era adolescente, não era quando você começou? Sim, eu comecei a fazer, eu acho que eu tinha 11 anos e eu fui fazendo direto até os 16, eu acho, 15 por aí. Antes de dar uma pausa, né? E aí você se divertia, como é que era? Era muito maneiro, era o que eu mais gostava de fazer, assim. Eu lembro que eu comecei a fazer teatro na escola e era
sexta-feira de manhã. E pra quem não me conhece, eu não gosto de acordar de manhã. Mas começou de manhã, Esse mundo acabou. Depois passou pra tarde e tal. Enfim, mas era um horário que eu esperava a semana toda pra chegar, assim, era o horário do... Saúde. Era o horário do teatro, era o horário do ensaio, era o horário de fazer aquilo, assim, era maravilhoso e tal. E enquanto eu não botei na cabeça, tipo, não, agora, né, porque aí veio a toda a pressão. Em 2017, dezembro de 2017, eu falei com os sócios do escritório, falei, eu vou sair e vou me dedicar à atuação, assim. Só que já era uma coisa que eu queria ter decidido, sei lá, 10 anos antes de aquilo. Demorou muito tempo pra eu tomar a coragem de tomar a decisão. Mas aí ali o negócio ficou tipo assim, pô, agora é sério, agora é pra valer, e não sei o quê. E aí aquilo se tornou meio que um sofrimento, assim, porque eu ainda tava perdido, mas você ainda né? se divertia um pouco ou era, tipo, muito sofrido? Não, eu me divertia... Porque tem níveis, né? Tem pessoas que, assim, não se divertem nada. Assim, eu cheguei no ponto de... Tinha uma aula que era bem tensa que eu fazia, que chegou num ponto que todo dia de aula eu tinha enxaqueca. Eu saía da aula vomitando de enxaqueca. Tipo, chegou nesse nível de tensão pra estar em cena, sabe? Sim. Eu me divertia ainda, assim, com o curso era mais tranquilo, com aulas era mais tranquilo, assim, pra mim, ainda que tivesse... Tinha uma pegada, né, que é uma coisa que a gente fala muito sobre isso em aulas, às vezes, de atuação, que é uma coisa de você querer chegar lá e meio que se provar, ou você acha que tá sempre sendo julgado, assim, né? E vem muito de julgar os outros também, né, vamos ser honestos, assim, e aí era uma coisa que permeava muito esse universo, assim, é o universo, acho que, da questão do talento, né, quem é mais talentoso. Espelho, espelho meu, quem é mais talentoso que eu? Sim. E aí você vai lá na atuação e acaba às vezes se tornando uma briga de ego, de quem vai fazer a cena melhor, né? Você vai fazer improviso, né, Michelle? Mas aí, não o tipo de improviso que a Michelle faz, né? Mas aquela coisa muito comum em curso livre de atuação, que você chega lá e o curso é basicamente todo dia você vai lá e faz uma cena improvisada a partir de circunstâncias dadas, ou livres ou dadas pelo professor. Não, quando tem circunstância dada já é ótimo. Que às vezes é tipo, pensa num improviso. E se vira, é livre. Out of nowhere. E aí você não sabe o que fazer, né? Você acha que aí fica uma coisa tentando adivinhar, tentando fazer a cena mais interessante que o outro, assim. E mesmo que você não entre na de competir, assim, não adianta, fica aquela coisa, aí tem a pessoa, aí tem sempre a pessoa que é a mais talentosinha, imagina a pressão pra essa pessoa, né? Cada cena que ela vai fazer, ela tem um compromisso de ser genial ali. E eu acho que a aula não é um espaço pra isso. Então, assim, isso vai tirando a diversão das aulas. E como foi pro trabalho profissional, cara? Eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, de tirando a diversão das aulas. Chegou um momento pra mim que as aulas eram tipo, só estou fazendo aula porque tenho que me manter em treinamento, sabia disso. Só que aí, ao invés de eu juntar uma galera e treinar, por exemplo, e montar coisas e fazer coisas pra me manter em treinamento nesse lugar, eu fazia aula. Só que chegou num ponto que a aula era um lembrete pra mim de eu não estou onde eu gostaria de estar como atriz. E aí a aula era um sofrimento. Gente, chegou num ponto que, assim, todos os meus livros de atuação eram um sofrimento. Eu olhava os meus livros de atuação e eu só pensava, meu Deus, eu tenho que ler. Eu não vivia. Era tipo, eu estava simplesmente existindo para uma coisa que poderia ou não acontecer, que eu também nem sei direito o que era, mas assim, eu estava simplesmente existindo. Até que chegou um momento que eu falei, chega, não vou mais fazer isso. Aí eu falei, não vou mais atuar. Aí saí de todas as aulas, guardei todos os livros em cima do armário, porque continuar olhando pra eles, na minha prateleira ainda ficava, tipo, preciso ler. Aí guardei todos os livros em cima do armário. Aí falei, não vou mais estudar, não vou mais atuar, não vou mais fazer nada. Aí o Robert Castle, que é um professor que eu amo de paixão, veio pro Brasil e eu não aguento, né? Aí eu falei, vou lá fazer curso com o Robert Castle. Só que aí eu já tinha jogado a toalha, sabe? Eu já tinha falado, cara, é isso, assim, eu vivo independente de como está a minha carreira. E também eu não tinha, eu acho, uma guiança de acolhimento e, assim, alguém pra me ajudar nessa trajetória, sabe? Da forma como eu tento fazer, por exemplo, com os alunos e alunas por ter passado por isso, sabe? E aí, quando eu fui pro curso do Robert Castle, como eu já tinha falado, cara, é isso, tipo, fui porque eu falei, eu gosto de fazer isso, vou continuar fazendo isso,
mas sem estar simplesmente existindo, esperando alguma coisa acontecer, eu me diverti. Como talvez eu nunca tivesse me divertido antes na atuação. Porque, diferente de você, eu não comecei, tipo, na brincadeira. Eu decidi ser e aí eu fui começar. Então, assim, desde o início tinha uma coisa de... precisam olhar pra mim e falar, meu Deus, é uma descoberta de talento, entendeu? Cada cena que você vai fazer improvisado na aula é tipo assim, alguém vai falar, não, para tudo que eu tô ligando agora pro diretor-geral da Globo, Deixa eu ver que ele precisa te ver, sacou? É uma coisa muito doida, né? Eu senti muito isso quando entrei na faculdade de teatro, por isso corri pra impro. Porque teatro ficou chato, caraca! E a impro sempre é leve. Se eu tivesse conhecido o método anos atrás, isso seria muito diferente. Total. Mas aí, né, entra tendo... Michele, na faculdade ainda me diverti um pouco. Entra uma coisa que a gente também vai falar aqui, que é um pouco mais pra frente. Na impro, pelo menos foi o que eu aprendi nas suas aulas, tem técnicas muito bem definidas, assim. Eu não cheguei lá e você falou, tipo, improvisa aí. Pô, tinha módulo 1, módulo 2, e não era tipo assim, no módulo 1 improvisa assim, não. É tipo, primeira aula, você tem que aprender os fundamentos. O fundamento é a aceitação. É o sim e. Aí depois disso você... Não é um aluno exemplar? Como é que ele lembra? Né? E aí... Michele, desculpa, eu já tinha esquecido. Aí depois você aprende técnicas de tipo assim, às vezes, e se a cena cai, o que você faz? Não, peraí, aí você pode salvar, aí tem técnica, você pode usar, e fala assim, corta-para, aí você treina aquela técnica de corta-para. Aí quando você vai quando você foi pro Geleia, por exemplo, vai pra competição lá, né, que aí, agora é pra valer e tal, eu tenho um arsenal de ferramentas que a professora me ensinou que, tipo assim, eu sei o que usar quando precisa, né, e aí... Na impro tinha isso, assim, né? Uhum. E as pessoas falam de impro, mas é isso, a impro tem técnica, cara. De cara, chega na aula de impro pra valer, né? Tem técnica. Sim. E na atuação, não, a atuação vai lá e faz, né? Essas improvisações que eu tô me referindo aqui, claramente com um verbo de crítica por trás da minha fala, é uma crueldade, na minha opinião, que é tipo, a pessoa chega, às vezes, sem experiência nenhuma, na aula, eu quero fazer teatro, legal, se matricula aqui no curso livre, tá bom, chega a primeira aula. Tem uma galera que faz teatro há 5 anos, aí o cara fala, não, agora faz uma cena aí. Porra, faz uma cena aí. Aí tu vai lá e tenta fazer. E aí tipo assim, provavelmente vai ser um desastre. Aí isso metade das pessoas já vão sair aí, porque vão se sentir um cocô. Vão pensar, não nasci pra isso. E não existe isso, de ter nascido pra isso ou não, né? Não é a luz estrelinha. E o que não é se divertir em cena? O que não é se divertir em cena? Não é se divertir em cena levar na maciota, achar que é brincadeira. E não se preparar, e não estudar, e chegar da rua e achar que é isso. Não é isso que é se divertir em cena. E também não é fazer cena de comédia. Você pode se divertir em cena de comédia, mas você também pode se divertir em cena de drama. Tipo, se divertir em cena não tá restrito ao universo da comédia. A cena profissional mais divertida que eu já fiz foi uma cena que eu levei porrada e quase morri, o personagem, né? Eu achei o máximo, assim, saí me divertindo muito. E não tinha nada de comédia. Mas isso que você tá falando é muito importante, sim. Eu acho que... E aí, agora, para dizer que eu só falo mal da advocacia, isso é uma coisa que a advocacia me deu. Eu acho que a experiência de uma profissão burocrática, profissão considerada mais séria, antes de me dedicar à atuação como profissão, me deu uma coisa muito boa nesse sentido. E é uma coisa que me incomoda muito às vezes quando eu vou trabalhar com outras pessoas, às vezes, na atuação, que só fizeram isso a vida inteira. Não são todas as pessoas, tá? Mas aconteceram umas vezes. Que a pessoa acha que é brincadeira. Nesse lugar de se divertir, tipo, é artista, eu vou lá e faço. Não, velho. Aí, vamos ensaiar. Aí o cara chega, meu irmão, aí o cara chega bêbado no ensaio. Porque beber me solta. Não, cara. Você vai beber antes de entrar numa audiência? Você vai chegar pra sustentar no tribunal bêbado? Não vai, cara. É ótimo. Não, vou tomar um negocinho de ensaio. Eu sei que tem uma galera que acha massa, isso aqui, assim, desculpa, eu sou contra, assim. Não, se tiver num projeto meu, que eu tô dirigindo... Quiser, você vai trabalhar muito, aí depois vai ter uma cirrose se tiver que beber toda vez antes de entrar em cena. Fora que vira uma muleta, né? Cara, a galera, eu falo assim, cara, velho, assim, se eu estiver dirigindo um projeto, um ator chega, eu falo, cara, pode ser quem for, falar, querido, desculpa, a gente tá aqui trabalhando, a gente não tá aqui dirigindo. Quando acabar, vamos lá encher a cara junto, mas na hora do trabalho, não. E aí tem essa ideia de que porque é artístico, eu posso... Não, cara, não pode. Tem que trabalhar direito, né? É um trabalho como qualquer outro, né? E isso não é se divertir em cena. Achar que porque tá trabalhando com arte, porque a atuação é oba-oba. Não é oba-oba. Né? E, aliás, isso já fica como dica, né? No mercado profissional, a Vera, você provavelmente vai ter problemas se você achar que é assim, né? Sim. Não é.
Então, assim, eu acho que não é se divertir nesse lugar. Vamos tentar ir relacionando com alcançar a verdade? Sim. Que é o que a gente... Se você estiver bêbado, você não vai alcançar a verdade. Isso já é uma coisa. Porque para alcançar a verdade, você tem que estar com a sua mente limpa. Tem várias técnicas, né, que a gente fala de relaxamento ativo, enfim, de você se colocar na verdade no momento. Tem que estar concentrado, enfim. Se você estiver com a sua psique alterada, não vai funcionar. Uhum. Pode funcionar em algumas situações, mas assim, não sempre. Não vai funcionar sempre. Por que é importante se divertir em cena? Cara, eu acho que... Tá falando pra mim? Você tem que responder. Responde você. Por que é importante se divertir em cena? Ele já tá aí. Você é todo apresentador, vai, responde aí. Não, você quer falar. Por que é importante se divertir em cena? Não, mas responde o que você acha, não é um café com atuação? Não é aqui nosso bate-papo? Por que é importante? Por que pra você é importante se divertir em cena? Cara, assim, primordialmente, porque se você num lugar assim mais lúdico, digamos assim, se você não se divertir, você vai sofrer todos os dias da vida quando você sair pra trabalhar, né? E aí assim, é o que o Tom falou, se for pra sofrer todos os dias, é melhor você pegar um trabalho que você vai sofrer, mas que, sei lá, é tipo um concurso, entendeu? Que você tem lá, todo final de mês, você tem o dinheiro certinho, você tem não sei o quê, porque a atuação é uma carreira mais instável. Então, assim, aí se é pra sofrer, é melhor sofrer com uma coisa mais segura, né? Sei lá. E a verdade é assim, cara, se você não estiver se divertindo, você vai estar preocupado. Se você estiver preocupado, você não vai conseguir atuar de verdade. Você não vai conseguir alcançar a verdade sempre, porque você vai estar preocupado, você vai estar sofrendo, você vai estar triste, você vai estar nervoso, assim, e isso afeta todos os aspectos da sua vida, né? E a gente tem que estar com o instrumento, né, como a Thaís chama, muito afinado, que é o nosso próprio corpo, né? Geralmente, quando a gente não tá se divertindo em cena, a gente está muito fechado no nosso... Assim, eu tenho uma bolha em volta de mim, eu não enxergo nada à minha volta, porque todas as minhas preocupações estão borbulhando aqui na minha cabeça, e a minha concentração fica nelas. Em acertar, em atuar bem, em estar bonita, e não sei o quê, em nananã, enfim... em conseguir chorar, em conseguir nananã, e aí você não tá prestando atenção no outro, que é onde a sua concentração tem que estar em cena. A gente não alcança a verdade em cena com a concentração na gente mesmo. A verdade em cena vem da nossa concentração no outro. Porque o que é alcançar verdade em cena? É você reagir verdadeiramente a cada momento. Só que é reagir a tudo que tá sendo dado em cena, né? E se você tá contracenando com outra pessoa, eu não vou alcançar a verdade se eu estiver prestando atenção em mim, porque eu não vou conseguir reagir ao que você tá me dando, né? Sim, vai estar fechado nas suas preocupações. E assim, eu acho, assim, minha impressão é que a diversão em cena, pra mim, pelo menos é como ela acontece pra mim hoje, é uma consequência de um trabalho bem feito. E quando eu digo trabalho bem feito, não é um resultado, tipo, a melhor cena da minha vida, ou alcancei a maior verdade possível, imaginável, vou ganhar um Oscar. Não é isso. É um trabalho bem feito, tipo, fiz o que eu precisava fazer pra me preparar, fui lá e executei o que eu estava me propondo a executar. Uhum. E foi um trabalho bem sucedido, foi um resultado. E isso é divertido. E isso me permite me divertir, porque eu saio de lá, satisfeito comigo, satisfeito com o meu trabalho. Né? Não é satisfeito com a minha melhor atuação da vida, é satisfeito com o trabalho, porque eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia como preparar, eu me preparei, sabia o que eu tinha que fazer lá, eu fiz, e então, não precisa de mais do que isso, assim. Eu nunca vi alguém passar num teste que não tenha se divertido no teste. Olha aí. É verdade. Passar num teste que tenha feito ali sofrendo e... Ai, meu Deus, tô tensa. Ai, meu Deus, não sei o quê. Ai, meu Deus, não. Sabe? Eu também não sei. Aliás, teve uma atriz uma vez que tava sofrendo, mas aí a gente usou o sofrimento dela pra gravar o próximo take. Mas isso é técnica, né? Isso é técnica. Enfim, e... Ai, esqueci o que eu ia falar. Mas era sobre isso de teste, de se divertir. Esqueci. Mas, assim, quando a gente faz um teste e se diverte no teste, é muito doido, isso acontece muito. As pessoas saem e me mandam mensagem assim: Thaís, eu não sei se eu vou passar, mas eu aprendi muito, eu me diverti muito, e sinceramente, acho que se eu não passar é por questões outras, e não pelo meu trabalho, porque eu mandei muito bem. É isso aí. E, tipo, pessoas que até pouco tempo atrás estavam super inseguras com o próprio trabalho, sabe? Então,
Você tem isso, você tem toda a razão. Quando a gente sabe fazer, aí você tem liberdade pra se divertir. Porque como é que eu vou me divertir se eu tô insegura? Não vou conseguir me divertir insegura. Que a minha insegurança vai ficar à frente, tensionando todo o meu instrumento e vai me impedir de me divertir em cena. E vai me impedir de alcançar a verdade em cena. Agora, se eu tenho ferramentas concretas, se eu sei alcançar a verdade em cena sempre, e eu fiz o que eu sei que eu preciso fazer pra isso... Sabe o que é se divertir em cena pra mim? Me divertir em cena pra mim é dar vazão a um monte de emoção reprimida que às vezes eu nem sabia que tinha dentro de mim, sabe? E de me expressar de formas que na vida às vezes eu não expresso. Por conta de obstáculos vários, por conta das minhas manias, das minhas relações. E que aí a cena me permite expressar, por conta da relação das personagens e tudo mais, me permite expressar de outras formas, em outras intensidades. Porque sou afetada daquela forma e tenho liberdade, dependendo da circunstância, pra expressar ou não. Sim. Isso pra mim é muito divertido. Aliás, gente, ó, se vocês quiserem falar, fale aí. Sim, ser uma conversa fazer também, perguntas, assim, compartilhar a experiência de vocês. Você manda aí, a gente lê, até a caixinha de pergunta também, fica mais fácil pra gente acompanhar pela caixinha, mas qualquer coisa pode mandar no chat aí também. Sim. Isso tem, até a gente tem uma outra coisa que ia falar, e estamos notando ali, tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, de decidir, né, o peso da carreira, né, principalmente quando você está começando, tipo assim, nossa, mas é a carreira, o teste é minha grande oportunidade, o teste isso, o teste aquilo, então, meu Deus, e aí aquilo se torna sofrido, né, botar muito peso no negócio, assim, então acho que tem uma mudança aí de forma de encarar, que vem de mindset. Uma das primeiras aulas do nosso curso é mindset de quem aplica o método. Porque é isso, você tem que ter um encarar. Eu vi um vídeo, não sei se foi hoje ou ontem, na internet, não sei em qual rede social, porque a gente é bombardeado com tanto conteúdo, que era uma entrevista que aquele ator, que faz Birdman, eu esqueci o nome dele. Sei, não lembro o nome dele. Aquele cara mais velho e tal, eu esqueci o nome dele agora. E ele tá falando assim, não, porque... Eu não lembro exatamente, mas ele falava sobre a questão de fazer teste. Antigamente, ia pegar um teste, aí, nossa, ia pro teste, aí eu achava que eu precisava daquele teste para trabalhar e tal, não sei o que. Aí um dia eu entendi que o teste é o meu trabalho. Então, quando eu vou fazer um teste, eu não penso, eu tô indo fazer um teste para conseguir o trabalho. Não, eu já consegui o trabalho. Meu trabalho é fazer teste. Eu sou ator, eu vou lá atuar. Maravilhoso isso. Então, assim, fazer teste é uma das minhas funções. Então, Sim. se eu vou fazer um teste, é mais um dia de trabalho. Quando eu levanto e vou lá pro estúdio, ou se vai ser gravado, eu não levanto pensando que eu vou lá para tentar conseguir um trabalho. Eu falo, beleza, eu tô indo trabalhar hoje, me visto, me preparo e vou lá trabalhar. Sim. E é isso, né? Fazer teste faz parte do trabalho. E tem uma coisa que às vezes, quando a gente fica com essa mentalidade de o teste, é a oportunidade da minha vida, além dessa pressão toda, a gente não pega o trabalho com essa pressão toda e a gente mata as possibilidades de trabalhos futuros com essa pressão toda. Ao passo que, quando você vai segura, preparada e se diverte em cena, você sai assim. Não sei se eu vou pegar o trabalho, mas eu fiz o meu melhor. Tem uma atriz que começou a estudar comigo tem, sei lá, uns 2 anos, eu acho. E ela começou a falar, Thaís, eu tô recebendo feedbacks que eu nunca tinha recebido antes. Ela falou, tem um diretor que até hoje me manda mensagem. Ela falou, não peguei o trabalho, mas tem diretor que até hoje me manda mensagem falando, nossa, eu tava mostrando aquele teu teste outro dia pra fulano. Essa pessoa, esse diretor, com certeza vai chamar ela pra trabalhar assim que tiver um trabalho que seja o perfil dela, sabe? Então, quando a gente vai pro teste com esse olhar de, cara, é isso, é meu trabalho, tô indo, vou preparada, vou e me divirto, mesmo que você não pegue o trabalho, porque tem várias outras coisas em jogo, né, que não só a qualidade do seu trabalho, isso é muito importante de entender também. Quando você tá indo fazer um teste, não é só a qualidade do seu trabalho que tá em jogo. Já fiquei sabendo de gente que perdeu o papel porque era uma atriz que ia fazer a mãe e aí depois substituíram por uma atriz preta. E aí simplesmente não dava mais pra ser aquele filho, entendeu? E aí a pessoa perdeu o trabalho. E assim, às vezes você tá indo fazer um teste e ainda não tá selecionado as outras pessoas do elenco. E aí é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, que não dá pra pegar pessoas muito parecidas pra mesma obra, por exemplo, entendeu? E aí se uma outra pessoa fala, putz, não, a gente não tem outra pessoa pra fazer esse outro papel, vai ter que ser essa pessoa. E você é parecida com ela, pronto, vai cair. Mas se você tiver feito um excelente teste,
as pessoas vão ficar com você em mente e eventualmente vão te chamar para outras oportunidades, para outros trabalhos, enfim. Isso é muito importante, assim. O processo decisório da escalação de elenco não passa só pela qualidade da sua atuação. Não Aliás, passa. às vezes, muito pouco por isso. Assim. Cara, se total. seu personagem vai ter um par romântico na obra e já escalaram a outra pessoa, se a outra pessoa tiver, sei lá, 1,50 m de altura, não vai te chamar. Provavelmente você não vai ser chamado se você tiver 1,90 m. Agora, que não cabe na câmera, beijo, sacou? Pois é. E lembra da barraca do beijo? Só que é isso, fica estranho. Mas aí provavelmente uma escolha da direção ser estranho. Sei Porque lá. tem isso? Pode ser. Não, eu quero que o meu casal tenha uma diferença. Não, eu acho de que altura. talvez pra eles tenha sido assim, eu quero esse ator, eu quero essa atriz. Só que pra gente é até estranho, porque a menina, ela, tipo assim, ela parece uma criança perto dele. Ela vai encostar assim, a cabeça dela fica, sei lá, aqui nele. Sim, mas isso é de tão exceção, alto que ele é. né? Não, Isso é total. exceção, porque agora falando do ponto de vista de diretor. Cara, dá um trabalho desgraçado enquadrar duas pessoas com uma diferença de altura muito grande. Sim. Tudo bem, tem muita gente... se olhar o Tom Cruise é um baixinho. Muita cena que ele faz, os caras botam um banquinho pra ele ficar em cima, assim. Mas se ele não fosse o Tom Cruise, seria mais fácil escalar um ator mais alto, entendeu? Então Sim. tem isso, assim. São questões que não tem nada a ver. E é isso. Quem vai fazer sua mãe, quem vai fazer seu pai, sei lá... não tem nada a ver com você, não vai ser você. Então, assim, tem muitas coisas envolvidas. Vamos ver o que falaram ali. O que falaram ali? Calma, deixa eu falar, falando do teste, mas calma, deixa eu só compartilhar uma coisa que você falou, que uma das cenas que você mais se divertiu foi essa que seu personagem quase morria, tal, não sei o quê. E uma das cenas que eu mais me diverti foi uma que a minha personagem tava tendo um breakdown, assim, tava num surto psicótico. E foi uma das que eu mais me diverti. Me respeita. Deixa eu falar. Ai, meu Deus. Agora vamos filmar nosso pé, né? Essa questão de se divertir no teste é super real. Muitas vezes a pressão que colocamos em nós mesmos pra passar no teste... Total. impede, total. Tem a ver um pouco com o que eu tava falando daquele ator lá do Birdman, que eu não lembro o nome. O que rolou? O que rolou? Uai, eu falei, foi uma que a minha personagem teve um surto psicótico. Eu não sei também, mas ele me olhou com uma cara aqui que eu fiquei... o que foi isso aí? Tá brincando. Ninguém entendeu a brincadeira, mas eu entendi alguma coisa. E falei, me respeita. Vamos ver. Não é sobre levar as coisas sem responsabilidade, né? Não é sobre rir em cena, não é sobre fazer graça, não é isso que é se divertir em cena. Como acabamos de dizer, uma das cenas que eu mais me diverti foi uma que minha personagem estava tendo um breakdown, e uma das cenas que o Tom mais se divertiu, o personagem dele tava, quase sendo morto. Tomando porrada. Eu amo esse casal Meisner. Meisner total. Meisner, pra quem não sabe, foi um grande professor de atuação, que você vai falar que é o Meisner. Meisner é um professor foda de atuação. Ele... Eu falei foi porque ele já faleceu, né? Eu falei o quê? Você falou Foi. Ele já faleceu. Ele foi diretor artístico do Actor Studio por um tempo, né? Coordenava as coisas no Actor Studio por um tempo. Não sabia. Foi. Logo no começo, antes do Strasberg entrar. E ele ensina o exercício da repetição. Ele ensina, ótimo, né? Lá do céu, ou do inferno, né? Vai saber. Ou daqui, da nossa volta. Tadinho. Ele ensinou o exercício da repetição, que é, assim, um exercício genial pra isso, assim, pra... Você treina comportamento humano. Então, eu não sei o que tava por trás, mas o olhar dele me revelou alguma coisa, enfim, as conversas acontecem... Eu tava te zoando, Enfim, porque em cena, né, não é sobre o texto que não tá é sendo sobre falado. O texto. Enfim. É sobre o que tá por trás do texto, então, nosso bebê. Então é isso que ele disse. O Keith Johnstone, nosso grande papa da impro, falava pros atores dele assim: não seja interessante, não seja genial, não seja engraçado, faça seu pior. Tudo pra tirar a atenção dos atores. É muito isso, né? Pra você não ficar se botando pressão. Total, faça seu pior. Legal. Genial mesmo, porque é muito doido, né? Eu tenho uma aluna... Do improviso. Que ela vai pra cena, aí assim, fizemos ensaios, fizemos coisas, fizemos exercícios, treinamos, ela arrasou em todos. Aí a gente vai gravar,
aí não acontece. O que é não acontecer? Não alcança a verdade. Aí eu falo assim, tá, vamos fazer um improviso. Não muda nada. O texto é o mesmo, ela segue exatamente as mesmas palavras, mas muda tudo. fica maravilhoso. Muda tudo. Assim. É impressionante. Só pela palavra que tira o peso de agora é pra valer. Agora não sei o quê. Enfim. Isso é uma coisa muito importante de se observar, né? Essa coisa de se colocar a pressão de acertar. Isso é o que mais... Cara, isso é uma das coisas que mais mata a verdade. Sim, e aí a Carol tinha até sugerido de falar das afirmações. E é, assim, uma ferramenta potentíssima pra gente sair desse lugar de deixar as circunstâncias da situação dominarem a gente, né? É sobre onde você escolhe colocar a sua concentração. Então, se você ficar com a sua concentração em ai, meu Deus, não posso me preocupar em acertar. Ai, meu Deus, ou tem que acertar. Ou, ai, meu Deus, eu tenho... Assim, sua concentração tá em vários lugares que não vão te ajudar, só estão aumentando sua atenção. Porque você tá dizendo pra você que você tem que fazer uma coisa ou que você tem que fazer outra coisa. Claro, relaxamento ajuda muito nesse processo e tudo mais. Mas essa aluna, por exemplo, hoje, antes de cada cena, ela fala: é só um improviso. Todas as vezes. É só um improviso. É só um improviso. E coisas assim, tipo, eu me coloco na disponibilidade do erro. Eu me permito arriscar. Eu me permito errar. Sou atriz e dona do meu processo. Eu sei exercer o meu ofício. Eu confio no meu trabalho, sabe? Coisas que... Por quê? A gente fala coisas pra gente o tempo inteiro. Você pode escolher falar coisas boas pra você e que vão te ajudar, ou você pode escolher se falar coisas inconscientemente, que você nem vai saber o que são, mas que com certeza vão te afundar, porque a nossa mente, assim, tem um talento pra levar a gente pra baixo, sabe? Muito mais do que pra cima. Então, assim, façam afirmações conscientemente, assim, afirmem coisas, escolham coisas conscientes pra afirmar que ajude vocês no processo, ao invés de ficar se falando um monte de coisa que a gente nem percebe que tá falando, mas que atrapalha. Você também, pro teste, usou pra caramba as afirmações. Sim. Não, teste de impuros. Usei lá no dia também. Quando tava aquela loucura acontecendo, né, antes de eu ir lá pro set e focar no sensorial, eu usei as afirmações. Na verdade, foi antes de começar a loucura, porque eu falei um pouco no último Café com Atuação, da minha experiência em impuros. Foi um ritmo muito alucinado de set, assim. E foi uma confusão antes de gravar a cena mais importante lá, né, do meu ponto de vista. E aí antes, quando eu sabia que estava chegando, que aquela ia ser a próxima cena e que o ritmo de gravação era muito acelerado e aquilo já estava me preocupando, eu parei no meu canto lá e fiquei fazendo afirmações, assim, pra me tirar essa pressão, porque, pô, tô no série de Impuros, é uma série grande, é uma série que eu gosto muito, é uma oportunidade muito grande, aí pronto, né, então... o inconsciente devia estar falando, precisa arrasar, precisa acertar muito, precisa ser a altura dos atores, precisa não sei o quê, tipo... eu ia fazer cena com os protagonistas, então, assim, foi um negócio... Eu tinha muita pressão, então eu tive que lidar com isso. Lidei com relaxamento, né? Primeiro com a preparação, depois com relaxamento. Aí as afirmações, o sensorial antes de entrar em cena. Então, assim, foi várias coisas, né? E aí, né, que a gente estava falando de você ter um leque de ferramentas à sua disposição, né? É isso, né? É isso que a gente bate na tecla aqui, que a Thaís ensina, né? Que é ferramentas concretas para você alcançar a verdade em cena sempre. E, por consequência, a gente se diverte. Aplicando as ferramentas que contribuem para isso também, né? Só fazendo um adendo aqui, porque, estudei o método durante um bom tempo e sofri também. Tipo, outras vertentes do método, outras abordagens do que se desenvolveu, né? Nos Estados Unidos. Quando a gente fala método, a gente está falando de tudo que se desenvolveu a partir do Stanislavski, né? Sim. Porque às vezes fala método, já as pessoas method acting já atribuem já coisas, tipo, ou só o Strasberg, ou outras coisas doidas que aparecem. Sim, mas agora quando eu tô falando de aplicar as ferramentas do método, não tô nem falando do method acting, tô falando do nosso método, tipo, da nossa forma de aplicar as coisas, porque o nosso método já é diferente, tá sempre evoluindo, né? O method acting é a evolução do sistema Stanislavski. Aí depois vieram outros professores que já são evolução do método, por exemplo, do method acting, né? O Eric Morris, ele fala, eu comecei a dar aula e aí eu vi que o method acting não funcionava pra todo mundo.
Aí ele vai e traz um monte de exercícios que já são uma evolução do Method Acting, mas que daqui do Brasil a gente chama tudo de Method Acting. Porque é tudo que se desenvolveu nos Estados Unidos a partir de Stanislavski. O método seu é um compilado. O meu método é assim, é um compilado. Não é um compilado, né? Não é um compilado. Compilado é tipo, reúne uma coisa. Não é exatamente isso. O meu método é uma combinação de várias ferramentas diferentes, de professores de atuação diferente e de ferramentas de desenvolvimento pessoal também. Exatamente por essa coisa do se divertir, do sofrimento. Porque eu fui uma atriz que sofri muito. Falei aqui no começo da live, tinha uma aula que eu tinha enxaqueca todos os dias. Eu saía da aula vomitando, tipo assim, toda aula. Era impressionante, dava 4 horas da tarde. Começava meu estômago, não sei o que, dava 7 horas da noite, eu já tava com dor de cabeça, 11 horas da noite eu já tava com enxaqueca nível vomitar, assim, e aí já ia pro banheiro vomitar. Então, era uma tensão e uma pressão que eu não conseguia me divertir. Por consequência, o meu trabalho acabava sendo muito aquém do que poderia, porque eu tava num ambiente de muita pressão e eu me colocava pressão maior ainda. Então, são várias ferramentas. Tem ferramentas do Strasberg, tem ferramenta da Stella Adler, tem ferramenta da Ivana Chubbuck, tem ferramenta do Robert Castle, tem ferramentas que foram desenvolvidas por mim a partir do que eu aprendi com esses professores e fui desenvolvendo com os alunos. Tem ferramentas do Eric Morris, tem ferramentas do Meisner, enfim. E aí tem ferramentas também da Susan Andrews, que é uma psicóloga estadunidense formada em Harvard, que foi monja na Índia ela é monja, né, ainda, mas ela morou na Índia há muitos anos e aí foi lá que ela se tornou monja, e ela passa alguns exercícios para a regulação do nosso organismo, porque como a gente trabalha com uma arte que é muito incerta e onde a gente lida com muita rejeição, isso costuma ter um poder muito grande sobre o nosso trabalho. Então eu trouxe essas ferramentas para diminuir o poder que isso tem sobre o nosso trabalho e, por consequência, nos permitir alcançar a verdade em cena sempre. Porque quando a gente cai nesse lugar de se deixar ser afetado por esses desafios da carreira, a gente cai na cena também. E só para complementar, né, a decisão de chamar de método da Thaís, né, o método Thaís Mansano, foi uma coisa que eu fiquei batendo muito na tecla com ela, porque assim, eu estudei já Strasberg, mais e tudo isso, mas assim, eu falei, Thaís, não é mais Strasberg, não é mais, não é, porque a forma como os exercícios são ensinados hoje, né, pela Thaís, não são a forma como foi criado por esses professores lá atrás, assim, ela já transformou num exercício diferente, assim, inclusive a gente desenvolve nas aulas com os alunos, com as experiências de alunos e alunas. Tá sempre em evolução, e tem que estar. Surgem coisas novas, assim. Então não é mais a mesma coisa. Se você for lá estudar Strasberg puro no Instituto do Strasberg lá nos Estados Unidos, não vai ser a mesma coisa que é ensinado com a Thaís, né? Então, assim, não é a mesma coisa. Enfim. Não é por isso que não é um compilado. Eu já vi que você já fez uma ressalva, ele vai falar, mas só não é um compilado, porque não é um pouquinho de cada. É uma evolução disso, né? Ele falou aqui mais embaixo. Eu vi, deixa eu ver. Ele ou ela, não sei porque eu não A sei. Michelle falou, por isso que eu recomendo pra todos os atores estudarem Impro e Palhaço, a gente aprende que o E represente. E agora eu recomendo o método também. O Gui falou isso, usei a palavra errada. E como me inscrevo no seu curso ou mentoria? Ixi, agora vai ter que esperar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai abrir deve abrir outra turma. Mas por enquanto as inscrições estão fechadas. Mas não deve demorar pra abrir pra se inscrever, né? A gente já tá vendo isso e tal. Ver se... Mas enfim, a gente vai sempre avisar por aqui no Instagram. Então fica ligado por aqui. Que a gente dá as inscrições, as turmas elas abrem de vez em quando, né, sazonalmente. Então agora a gente fechou uma turma no mês passado, eu acho. Eu perdido no tempo. Agosto. E agora... estamos em setembro do mês passado. E aí deve ter outra, mas ainda não tem inscrição aberta. Mas fica por aí. Cara, mas assim, enquanto você não tá no curso, o que não falta aqui é conteúdo gratuito pra você ver. Assim. Aí a gente faz live e tem um monte de vídeo mais curto também, que são dessas lives, que tem bastante coisa já. Meu amor, a gente tem o link pra lista de espera? Ai, Tio, que tu tá chorando. Eu falo aqui sobre isso. Eita, esse tá meditando. Nosso filho tá meditando agora. Acordou, tá chorando e meditando. Enfim, a gente tem um filho de 11 meses, pra quem não sabe. E ele tá meio doentinho, coitado. Na live de terça-feira isso aconteceu também. Tadinho, teve febre hoje bastante. Então ele não tá muito bem. Agora ele deu uma chorada, a Thaís foi lá.
Então, mas tem muito conteúdo por aí, lista de espera. Eu vou ver, depois eu boto nos stories aqui um link para lista de espera, aí você deixa o e-mail lá e a gente manda por e-mail, porque a gente avisa também por e-mail as pessoas que entram na lista de espera. Teve uma galera que chegou atrasada do último evento, a gente botou e tal, mas aí a gente avisa. Crie lista de espera. Tá, não, beleza, tem essa lista, só preciso mandar o link. É que às vezes a gente não é muito eficiente nesse negócio de marketing, né? Mas a gente tenta, mas vai dar tudo certo. Eu vou continuando aqui, porque tá aí lá amamentar um Benjamin. Aí, se alguém quiser conversar junto, só mandar mensagem aí. Mas a gente ia falar agora, na verdade, assim, onde as pessoas mais erram quando é questão para se divertir em cena. Depois eu pergunto pra Thaís assim, mas pra mim o maior erro nessa questão de querer se divertir em cena tá ligado com o que eu falei sobre o que não é, o que eu acho que não é se divertir em cena, que é a pessoa achar que se divertir é num lugar de se divertir enquanto pessoa fora da cena, né? Tipo, eu vou lá pra brincar, eu não levo a sério, eu vou beber, vou, enfim, fazer o que eu quiser e achar que isso é brincadeira. Não é por aí, assim. Eu acho que isso leva muita gente pra um lugar de encarar a atuação num lugar não profissional. E eu acho que isso é muito, muito, muito sério. E eu acho que isso já foi mais... já passou mais tranquilo, quero dizer assim, já foi mais tolerado. Não ter uma postura profissional já foi mais tolerado. Acho que hoje no mercado como está, a gente vê muito isso também com os alunos das aulas da Thaís. Hoje o mercado está muito mais sério, principalmente com a chegada das plataformas de streaming. É um lugar... quebrou um pouco aquele lugar de que a pessoa ele é fulano de tal, ela é fulano de tal, então faz o que quer, não sei o quê. Porque, não, cara, hoje em dia tem muito ator, muita atriz no mercado, tem muita oferta de trabalho, tem plataforma de streaming, cada dia surge uma nova, tem projeto independente, tem filme independente, tem cinema, então assim... o mercado está mais intolerante, e eu acho bom isso, as pessoas que não levam a sério. Então hoje é importante ter uma postura profissional, assim, eu acho que isso vai desde a comunicação, a forma de se apresentar. Claro, eu não acho que você vai fazer uma comunicação profissional, mandar um e-mail, sei lá, pro produtor de elenco, você não precisa ter aquela linguagem formal, assim, né, que nem eu teria no direito, por exemplo, né, mas ao mesmo tempo também, não é teu melhor amigo, cara, é uma relação de trabalho, tudo bem, e acho que é importante que seja uma relação que você considere horizontal, assim, do tipo, o produtor de elenco precisa de você tanto quanto você precisa dele, ele tem que ter atores para escalar, para fazer a obra que ele foi contratado para escalar, e você precisa do trabalho, assim, não é um lugar de tipo assim, mas a comunicação, ela tem que ser uma comunicação com o mínimo de trato profissional, né? Enfim, eu acho que às vezes as pessoas perdem a linha nessa coisa de achar que porque é artista, não sei o quê, e vão pro ambiente profissional achando que tá no bar, assim. E eu acho que isso prejudica muitas vezes. Isso não é se divertir, isso não te ajuda a atuar melhor, assim. Eu acho que tem uma falsa sensação de segurança, do tipo, se eu chegar e ficar de boa, eu vou ficar mais seguro. Não, a segurança em cena e a verdade que se alcança em cena, ela vem do trabalho feito prévio, de preparação, né, de um estudo, né, correto ali das cenas, do que você vai fazer, e de uma disponibilidade que vem do treinamento, de você estar ali de verdade em cena, olhando para o outro. E isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla. No momento da cena, no momento que você vai para a cena, é o momento que você vai para a cena. Então, assim, todo o trabalho que você fez, do que você estudou do seu personagem, do que você se preparou, dos exercícios que você fez de ensaio, eles ficam da cena para fora. Você entrou na cena, aí, né, a Michelle falou do Meisner, é basicamente Meisner, assim, é exercício da repetição com texto em cena e deixando no seu inconsciente tudo aquilo que você já plantou. E isso é uma coisa que é uma chave fundamental no método. A gente faz todo o trabalho de preparação prévio. Você tem todas as ferramentas de preparação para serem feitas antes da cena. Então, desde lá de trás, quando você tem o seu treinamento, sua rotina de treinamento que a gente chama de afinar o instrumento, que é você, né, preparar o seu instrumento, que no nosso caso é o nosso próprio corpo, nossa própria mente,
né? Porque a gente é o nosso próprio instrumento de trabalho, então a gente tem que estar com isso afinado. O que é afinar o instrumento? Afinar o instrumento é você estar com o seu corpo físico e emocional disponível, você desbloquear suas barreiras emocionais, você tem técnicas concretas para isso, a gente faz relaxamento, a gente tem exercício de inventário pessoal, a gente tem exercício de, que a gente chama de eu sou, eu quero, eu sinto, exercício de eu quero, são vários exercícios de prática rotineira, não é assim, peguei um teste, vou fazer agora e vou pro... Não. É uma prática rotineira de desbloqueio. Aí você afina o instrumento, aí você vai fazer a sua análise de texto, aí você vai fazer um ensaio de cena. E tudo isso é feito com técnica, é feito com ferramenta concreta que você tem para explorar para cada obra que você vai. E aí, quando você vai para a hora da cena, aí é um beijo, tchau, para isso que você já fez. E aí vai entrar em cena reagindo ao outro no momento presente. Não é isso, senhora? É isso. Então é isso. Queria saber de quem tá aqui com a gente. Quem se diverte e quem sofre com a cena. Manda aí, me divirto, sofro. Vamos ver como é que tá. Isso é bom, isso é bom. Galera, interação, vamos conversar aí. O que mais? O que você estava falando? Eu tava falando sobre o que sobre o que eu acho que as pessoas mais erram se divertir em cena. Eu falei que pra mim é naquele lugar das pessoas acharem que se divertir em cena é se divertir no set, é levar na brincadeira, é achar que é se divertir fora de cena. Né? É verdade. Não, concentração é bem importante. Não tá bem. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Gente, desculpa, o Benjamin não tá bem. Oh, ele tá chorando de novo. Então, voltando ao que eu estava falando, de você chegar em cena e reagir ao outro. Sofro horrores. Gente, é complicado, assim. Então, o que você faz, né, para impro me divirto porque tem total domínio. Perfeito, Michele, eu vou usar esse gancho para falar. Sofro primeiro porque me cobro, 2 porque não domino técnica e gente, então, a Michele botou e o Gui também já a chave do negócio. E é um problema muito sério que a gente tem no universo da atuação. Quando eu fiz Direito, a faculdade de Direito ela é muito ampla. E a gente começa aprendendo lá a introdução. Aí você aprende, a introdução de direito, aí depois tem a introdução geral, a introdução de direito civil, aí depois vai ter, aí tem direito empresarial, tem direito penal, e cada um tem aula, tem módulo 1, 2, 3, 4, e vai. Aí depois você tem aulas de prática, aí tem um professor lá que vai te ensinar a fazer uma petição, você pega a petição, você começa com um cabeçalho, você coloca o número de processo, você coloca o nome, a qualificação, aí você tem isso no corpo da petição, não sei o quê, aí depois você assina, no final tem os pedidos são feitos assim. O cara me ensina, bicho. O cara me ensina, tudo bem, eu saio da faculdade cru, eu vou pra prática, é outra história. Você chega na vida prática, é claro que a teoria, ela precisa da prática, precisa. Mas quando você vai pra prática sem nenhuma teoria, você não tem nada. E é isso que acontece na atuação. Muitas vezes, né? Você vai pra atuação sem nada. E é claro que você não tem nada, eu vou ficar inseguro, eu não vou me divertir, eu vou estar sofrendo ali. Quando eu fui fazer a minha primeira audiência como advogado, claro que eu estava nervoso, mas eu sabia o que fazer. Eu sabia que a audiência era, eu tinha estudado o processo, eu sabia que, bom, o juiz vai falar primeiro o juiz vai fazer tal coisa, aí ele vai passar a palavra para o Ministério Público, depois ele vai passar a palavra para mim, eu posso fazer perguntas assim, assado. Beleza. É ao vivo, caraca, tô ali, é o MP e tal, mas eu sabia o que fazer, porque eu tinha estudado isso. Então eu não cheguei ali. Agora, se eu chegasse, se um dia eu acordasse, nunca tivesse feito faculdade de Direito, nunca tivesse estagiado, e o cara me botasse numa sala de audiência e falado, vai, faz aí. Eu saí preso da audiência, eu não sei o que fazer. E é isso que acontece na atuação, né? Muitas vezes, você chega, aí o cara fala, faz a cena aí. Não, tá errado. Pô, tá errado? Não, você tem que fazer com mais raiva, tem que fazer com mais não sei o quê. E aí eu fico ali tentando fazer, entende a loucura? Assim, é porque eu acho que isso é uma coisa que mudou muito pra mim quando eu fui estudar aumento, que é, eu vi o quão louco era a forma como eu fazia teatro. Era tipo, vai lá e faz, cara, que absurdo, vai lá e faz. E aí, quando você começa a transpor isso para outras áreas, para outras profissões, você vê o quão absurdo é. Claro, eu não preciso nem fazer uma comparação tão longe como essa com direito, ou com dizer assim para um cara, vai, entra aí na sala de operação e faz um transplante cardíaco, sem nunca ter feito faculdade de medicina. Né? Porque, meu Deus, mas assim, se você comparar
diretamente, é isso que fazem com os atores. E aí é muito difícil se divertir nessas circunstâncias. Claro, imagina. Porque você tá sendo jogado num lugar com uma coisa pra você já, uma coisa de aprovação de vamos ver se eu tenho talento pra isso, se eu nasci pra isso ou não, porque a gente costuma ter uma visão muito deturpada da atuação, né? Como se fosse realmente uma coisa de nasci pra isso, talento, e não uma habilidade na qual você pode se desenvolver. E aí você chega e pum, você já é jogado em cena sem saber nada sobre isso. Aí trava tudo. Aí realmente é muito difícil divertir. Pois é, tem bastante coisa escrita aí, se quiser ir voltando. Então assim, então a questão é, por isso que a gente bate muito na tecla do treinamento. Primeiro do estudo teórico, do que tem que fazer, e aí, né, porque eu fiz isso a partir do que a Michelle e o Gui falaram, que é isso, cara, se você tem... Por que a Michelle consegue se divertir nem? Porque ela tem domínio das técnicas, porque ela sabe o que fazer. Quando você sabe o que fazer, você sabe o que fazer, você não tá perdido ali. E aí, claro, você sofreu horrores. É importante treinar, você tem que dominar as técnicas e tal, mas você sabe por onde começar, você tem pelo menos a teoria. O problema é quando você não tem nem a teoria. Sim. E é isso que acontece muitas vezes na atuação. Mas, por exemplo, quando eu comecei no Method Acting, eu tinha a teoria e eu ainda sofria. Você não tinha a prática? Não, mas eu vinha praticando, talvez não o suficiente, mas eu sofria. Por quê? Você falou que quando você começou no método, você ainda estava apegada à história de talento, à história de que tinha que acertar. Eu ainda era apegada à história de talento. Acho que é porque eu ainda era apegada à coisa de talento mesmo. Enfim, é toda uma mudança de mindset mesmo que a gente tem que ter, sabe? Pra tirar esse lugar de talento e entender, cara, é uma habilidade que eu tô aqui pra desenvolver. Eu adoro dar esse exemplo do professor lá do Instituto do Strasbourg que falou que viu uma cena no Actor Studio de um ator vencedor, já tinha ganhado o Oscar o cara, e ele falou, eu tinha vontade de dormir na cena do cara. Eu achei isso maravilhoso, porque o Actor Studio é um espaço de atores profissionais para eles irem lá treinar. E esse ambiente seguro para se treinar, é o ambiente para você expandir a sua zona de conforto, o seu talento, sabe? Aí eu falei, cara, o cara é vencedor de Oscar e se permitiu fazer uma cena que um professor do Instituto de Strasbourg tinha vontade de dormir. Tipo, quem sou eu pra não me permitir me divertir em aula, sabe? Se o cara vencedor do Oscar se permite. Então, assim, é uma mudança de mindset mesmo, de entender que é treinamento e que se eu não me permito me colocar na disponibilidade do erro pra treinar, pra descobrir possibilidades que até então eu não conhecia, eu vou ficar sempre na zona de conforto. O Eric Morris tem um trecho maravilhoso disso no livro dele também. Ele fala que quando a gente atua na zona de conforto, a gente não expande o nosso talento. Eu fico sempre no mesmo lugar. Vou mandar bem em algumas coisas, mas vai ser sempre nas mesmas coisas que eu vou mandar bem. E nas coisas que eu não sei fazer ainda, vou continuar não sabendo fazer. Por quê? Eu não me permito colocar no risco de errar. Pra descobrir e expandir, né? Sofro primeiro porque me cobro, 2 porque não tenho domínio técnico de sem sofrer, sofro antes e me divirto quando a cena começa a acontecer. Hoje você trabalha com direito ainda? Larissa! Quem? É a Larissa, eu conheço ela. Eu não... Cara, não, assim, eu ainda faço uma coisa ou outra... Formou em direitos também. Uma coisa ou outra de processos que sobraram, né? Porque eu tive no escritório por 6 anos, e então ainda tem processos que ainda estão rolando. Mas eu não... Quando surge alguma coisa, eu indico para algum colega, algum amigo, eu tenho amigos ainda no direito e tal, mas... Muito doido, né? O direito é lento, né? 5 anos já que você saiu ainda tem processo. Mas de vez em quando ainda tem coisa que eu faço, assim, para um amigo que precisa, para sustentação oral, que é um negócio que eu gosto de fazer. Tem uma semana que vem, inclusive. Mas eu sofro porque eu não gosto mais de fazer, entendeu? Como você acha que o direito ajuda na atuação? Olha, como que o direito ajuda... Bom, em primeiro lugar, na postura profissional, assim, encarar... Compreender a profissão de ator como uma profissão e não uma brincadeira. E aí entra em questão de postura em set, postura com colegas de equipe. Eu acho que por lidar com juízes e essas coisas, essas pompas, e você chegar entender primeiro no direito que você está num lugar ali igual com eles, assim, até se o cara é juiz, você é advogado, você está lá, cara, o juiz está ali tanto quanto você, assim, eu acho que isso dá para transpor para a atuação, de entender que o diretor está na posição de diretor, mas, você é ator, ele precisa de você precisa dele, vocês estão trabalhando, vocês são colegas de trabalho ali, tá? Ele pode ser seu chefe, mas vocês são colegas de trabalho. Tipo, você não é um
Você não tá fazendo um favor, submisso e tal, assim. Eu acho que a postura, é a postura profissional. Principalmente a postura profissional. Cara, acho que na atuação em si, eu diria... eu não tô falando da atuação, eu tô falando da questão no universo de ator, né? A postura profissional, assim. Pra atuar mesmo, cara, eu acho que é um pouco... Um ajudou o outro, né? A atuação me ajudou no direito, o direito me ajudou na atuação, porque no direito a gente tem muitas situações do faz ao vivo, né? Tá na audiência. E você não sabe o que vai acontecer. Você tem que lidar com o inesperado, né? Você não sabe o que no caso do direito penal, né? O promotor vai perguntar, você não sabe o que o maluco vai responder. E aí você tem que lidar com o que tá acontecendo ali na hora. Se vira nos trinta, você tá na delegacia lá, o cara manda um sei lá o quê, tu tem que na hora puxar e debater. Então eu acho que essa coisa de lidar com isso, se levar pra atuação, é quando você tá em cena, principalmente no teatro, né? Você não vai falar, gente, peraí, desculpa, deixa eu voltar aqui. Não vai, você tem que se virar com o que tá acontecendo, né? Sim. Acho que isso, assim. O Gui falou, tô com 34, tenho 24. E só um parênteses, também ajuda em cenas que estão relacionadas a isso, né? E aí ajuda e atrapalha. Quando você assiste cena de direito, você quer morrer e você quer estourar a televisão. Porque eu fico pra morrer em Tô mais ariano, gente. Nossa, gente, cena jurídica brasileira, tá? Especialmente falando assim, é um assassinato do direito que revolta. Não. Mas ao mesmo tempo você vai fazer um papel de... Quê? Dormi. Dal! Ao mesmo tempo você vai fazer um papel de jurídico, é muito mais fácil, cara. Você chamar de fazer um advogado, mas eu sei o que eu tô fazendo, né? Uhum. A pessoa que não tem conhecimento jurídico nenhum, você fica muito claro que a pessoa não sabe. E aí entra um pouco do que a gente falou na última live. Porque e tem um vídeo que fala sobre essa questão do laboratório aqui no Instagram. Eles falam, laboratório, aí, cara, a gente fala, laboratório para coisas específicas. E aí eu acho assim, se você vai fazer um advogado... Tem que fazer laboratório. Eu acho que você tem, cara, você tem que, no mínimo, ler alguma coisa sobre direito, entender a linguagem, ou assistir uma audiência. Eu e a Mia, a gente fez uma peça na faculdade, esqueci o nome agora. Mas eram 6 casos de direito. Eu lembro na época eu cheguei a pesquisar, eu nem sabia que dava pra ir no fórum assistir assim. Gente, já fica a dica então. É público, tá? A audiência, se não tiver em segredo de justiça, é público. Você pode entrar e assistir. Até direito penal. Se não é público, se não é... Eu lembro que eu conversei com a Julie na época. Você pode entrar. Julie é uma amiga minha que é advogada e na época a gente ia fazer essa peça e eu fui conversar com ela. Falei, será que eu consigo assistir? Aí ela me explicou que era público e tal. Então, assim, eu acho importante, cara, porque aí senão você vê a galera fazendo umas aberrações jurídicas, assim, parece que muitas vezes o texto não ajuda, assim, porque às vezes o roteirista também não sabe. Mas se você tem uma margem pra jogar, você se ajuda a obra, né? Sim. Por exemplo, cara, eu fico pra morrer quando alguém chama juiz de meritíssimo em cena. Como é que tem que chamar mesmo? Excelência. Pelo amor de Deus! Não, cara, se o texto for meritíssimo, muda pra excelência. Se o diretor falar, o texto é meritíssimo, tenta argumentar, falar, eu sei, mas é que aí se você não tiver na família, ela fala, minha mãe é juíza. E eu perguntei pra ela, ela falou que hoje em dia que isso não se usa, as pessoas chamam de excelência, assim. E se o cara insistir muito em dizer que tem que ser excelência, aí você fala uma fala, aí você tem que ser meritíssimo, você fala meritíssimo, uma fala irritado. Não fala não. Mas assim, que não chama as pessoas de meritíssimo, pelo amor de Deus. E se você é roteirista, tá ouvindo isso, pelo amor de Deus, para de escrever meritíssimo no texto. Obrigado. O Gui falou, tô com 34, tenho 24 de profissão, mas sempre fiz intuitivamente. Sempre dá pra aprender ferramentas, Gui. Intuitivamente a gente fica muito a Deus dará, assim. Quanto mais treinamento, melhor. Cami Castro falou, engraçado que em cena mesmo eu não sofro, eu sofro com self-tape. Dei aula pra uma atriz essa semana que falou que sofre com self-tape. E aí eu entendi que era uma coisa de... Ai, meu Deus. Era uma coisa de... Não, eu vou. Era uma coisa de... Ela não se sente muito criativa. Parou, não. Então, em cena, ela fica bem porque ela tem um diretor pra falar pra ela se tá bom, se não tá e o que fazer. Na self-tape, quando ela tem que fazer tudo sozinha, ela não tem confiança pra segurar o próprio trabalho, entendeu? Aí eu falei, E tem também a questão da pressão, né? Self-tape, eu preciso passar, é um pouco do que a gente falou no início da conversa aqui. Pois é, mas essa garota, por exemplo, no caso, ela tem o trabalho.
no trabalho, quando ela tá no trabalho, ela poderia falar, putz, agora eu tenho que arrasar porque isso vai Não, ficar sim, gravado sim, e tal, sim, não sei sim, o quê. sim. E não. E aí eu entendi uma outra camada, que é desse lugar de não se sentir confiante num lugar de saber o que tá fazendo, independente da direção, sabe? Acho que aí você pode falar um pouquinho sobre como o estudo do método das ferramentas te dá essa possibilidade de autoanálise, né? Ah, porque a gente sabe quando a gente alcançou a verdade e quando não. É muito doido, a gente sabe quando a gente tá de verdade e quando não tá. Porque você começa a ter experiências em cena. Então você sabe quando o negócio aconteceu e quando não aconteceu. E como você tem técnicas e ferramentas, começa a acontecer cada vez mais. Então quando não acontece, é o ponto fora da curva. E aí você sabe, eita, não, peraí, não rolou. Deixa eu... Na hora você percebe, não, você não funciona. E aí se você tá no teatro, você já consegue colocar sua concentração ali onde você deve pro trem voltar pro trilho. Ou se é cena, tipo audiovisual, você pede outro take. Você fala, posso fazer outro? Aí você fala assim, você pode fazer outro, mas não só porque ela é perfeccionista, não porque... Deixa eu ver. E sem julgamentos, né? Limites sim, mas julgamentos... Não entendi. A gente perdeu o contexto dessa colocação, mas se for o auto-julgamento, não sei. Não pode entendi. ter leveza, né? Mas com profissionalismo, pode ter leveza. Isso. Porque deve ter um negócio de gente chata, né? Você tem que ser uma pessoa legal e agradável de conviver, porque você é colega. Isso é uma outra coisa. Você é colega de trabalho, pessoa no set. Se você for uma pessoa desagradável, ninguém vai querer trabalhar com você, não interessa como bom ator você seja. Né? Porque eu prefiro um ator que vai lá, que não é genial, mas que cumpre o que eu preciso, mas que é uma pessoa boa de conviver, que não dá trabalho, que tá lá no horário, que chega no horário, que cumpre as funções. Porque alguém que chega na hora que quer, porque acha que é fulano de tal, que é ruim de conviver. Exato. E quero falar uma outra coisa sobre isso, porque às vezes eu vejo muitos atores e atrizes reclamando, tipo, falando que precisa de QI, que é uma panela, que não sei o quê. E não discordo disso. Só que não adianta sentar a bunda na cadeira e ficar reclamando por causa disso. Porque, na verdade, isso é a realidade de qualquer profissão. Por exemplo, a gente tá procurando alguém pra cuidar do Benzinho. Eu postei no Instagram. Muita gente me mandou mensagem. Gente, eu vou dar prioridade pra que eu conheço. Entende? Não porque, tipo, eu não quero considerar as outras pessoas. Mas é porque, assim, eu já conheço a pessoa. Eu sei quem é. Eu gosto da pessoa. Então eu vou primeiro pra essas pessoas e se não der certo aqui, depois eu vou pras outras. Na atuação é a mesma coisa. Porque as pessoas reclamam, né? Porque é sempre as mesmas caras, são sempre os mesmos atores, as mesmas atrizes. Por isso, porque já conhece, porque trabalhou, porque não sei o quê. Então, sim, a gente tem que fazer muito pra gente furar encontrar uma brecha e entrar. Mas não é por uma má vontade ou porque é injusto o processo, sabe? Simplesmente porque é assim em qualquer profissão. Todo mundo vai preferir alguém que vem recomendado por outra pessoa. Ou que já conhece, entende? Quando eu tinha um escritório, a gente contratou um estagiário que era da nossa faculdade, que tinha sido nosso calouro quando a gente estava na faculdade, que a gente conhecia. E na atuação às vezes falam disso como se fosse... uma falta de caráter, às vezes, eu tenho a impressão que as pessoas falam sobre como se fosse uma falta de caráter, sabe? Tipo, é quem indica, não sei o quê. Então, por isso que, mais ainda, né? Se a gente não tem alguém de dentro pra abrir essa porta, ou pra... Tem que ser muito pontual, muito fácil de conviver. Tem que ser dirigível. Não pode brigar no set. Tipo, o diretor, por exemplo, gente, o diretor pediu uma coisa, fala, tá bom. Nunca, em hipótese alguma, fale. Mas eu tô fazendo. Nunca fale isso, porque aí você tá argumentando com a direção. Enfim, já entramos em outras coisas aqui, mas... É diferente de argumentar com respeito. Sim. Já uma coisa fala assim, não, tudo bem. Por exemplo, a situação do meretício e tal, porque muitas vezes a gente contribui pra obra com as coisas que a gente sugere, com as coisas que a gente propõe. É diferente da direção falar, faz tal coisa, e a pessoa rebater falando, não tô fazendo. Se a direção tá pedindo é porque não tá fazendo. Tipo, por mais que você ache que você tá fazendo, faz mais, entendeu? E se a direção pedir uma coisa, você fala, não concordou tanto, de repente até argumentou um pouco, mas não, mas vamos fazer assim, ó, faz, mas faz de verdade, não faz de má vontade.
Porque faz exatamente aquilo que ele tá te pedindo. Sim. Que aí duas coisas podem acontecer. Você pode se surpreender porque ficou bom, ou o diretor pode falar, realmente não funciona, não. Não, e assim, se você não concorda, você pode falar. Você pode falar. Só que, se você falar, eu tô fazendo, tipo, aí vai o diretor falar, não tá não. Aí você vai falar, eu tô sim, e não vai pra lugar nenhum, entendeu? Então, assim, é infrutífero. Deixa eu ver. Michele falou, porque você não é direito brasileiro? Não, na verdade, nada mais foi dito e perguntado. Nada mais foi dito e perguntado. Era a peça que a gente fez. Eram 6 coisas de... A Michele falou, tentando lembrar o nome da peça. Sério, não sabia, então. Porque não pode meritíssimo. Aí outra pessoa falou... Não é a palavra, não é o pronome de tratamento de juiz. Outra pessoa falou, também sofro com self-tape. Muito sensata, Thaís. Não sei do que ela tava falando, mas é isso aí. É sensata. Não vale a pena focar nisso, porque enquanto você tá sentada reclamando de como as coisas funcionam, elas continuam funcionando e você tá ficando de fora. Total, Carol. Por isso que eu amo a Carol. E trago a Carol pra tudo que a gente vai fazer. Porque, cara, Carol não senta e reclama, não. Carol vai encontrando a brecha e vai fazendo. Deixa eu ver, alguém mandaram coisinhas aqui. Tem várias perguntas aí na caixinha. Aí. Eu me divirto, mas tenho dificuldade quando contraceno com alguém que não está bem em cena. Aí... Calma, eu sofro com self-tape também. No método, vocês dão suporte específico se eu precisar gravar um novo self-tape. No método a gente tem... quer dizer, no método que a gente ensina, né? A gente tem direcionamento e tal pra self-tape e tudo mais. Tem um curso dentro do nosso curso, que é do Tom, ensinando a fazer self-tape e tudo mais. Mas, sobre isso de... Já deixa você falar sobre isso, que eu vi que você quer falar. Tenho dificuldade quando contraceno com alguém que não está bem em cena. Isso é falta de você estar dentro das circunstâncias do personagem. Porque quando a gente tá dentro das circunstâncias do personagem, não interessa o que a outra pessoa faz. Ela tá fazendo dentro daquela realidade. Então, você nem percebe se ela tá atuando bem ou mal. Por exemplo, teve uma atriz que eu preparei que falou: eu nem consigo prestar atenção em cena com ela porque ela fica fazendo umas caras e bocas. E aí eu penso, o que você tá fazendo? Aí eu falei, é levar isso pra circunstâncias. É você, personagem, pensando, nossa, essa menina é doidinha, né? Ela faz umas caras e bocas. É isso, entende? É você trazer o que tá acontecendo pra dentro das circunstâncias. Não é produtivo em nenhuma instância a gente ficar de dentro da cena julgando o trabalho da outra pessoa. Muito pelo contrário, a gente nunca alcança verdade em cena quando a gente tá fazendo isso. E você tá em cena, ligado no personagem, reagindo ao outro, a partir das técnicas de reação. Você não tá analisando a atuação. Você não tá analisando a atuação. Se você tá analisando a atuação, você tá errado, você tá fora da cena. Aí você que também não tá de verdade. Nossa, mas eu não... já ouvi, não consigo acreditar em nada que a pessoa diz. Uai, mas então a pessoa tá mentindo, velho. Exato. E aí dentro das suas circunstâncias... Lida com o fato da pessoa tá mentindo pra você. Da personagem tá mentindo pra você, entende? Então a gente sempre incorpora. Na vida isso acontece, às vezes você tá falando com alguém e fala uma coisa e você fica assim... tá bom, senta lá. Você tá mentindo pra mim, entendeu? Sim. Só que faz isso dentro da cena, como personagem. Sim. A Michele falou, você foi sensata sobre o lance do QI. Concordo com a Carol, corre atrás, pô. É nóis, Michele, kkk. Nossa, foda isso, não julgar o trabalho do outro, boa. É isso. Porque só você vai se aborrecer, cara, porque você não vai ter nada pra fazer a respeito do trabalho da pessoa. Voltando pro tema da nossa live, não vai se divertir. Não, você vai sair puto e culpando o outro pelo seu fracasso. Total. Culpando o outro por não ter alcançado a verdade em cena e não ter se divertido em cena. Gente, o que não falta são desculpas pra gente arrumar pra não atuar bem, pra não se divertir, pra não ter alcançado a emoção da cena, pra não pegar sei o papel. Quê. Sim, o que não falta são desculpas, porque tudo joga, na maioria das vezes, contra a gente mesmo. Coisas da sua vida acontecem que atrapalham. Chega no set, dá problema em não sei o quê. Aí você grava uma cena que você achou foda, você mandou super bem. Aí o povo vem e fala, pô, não deu certo o microfone, vai ter que gravar de novo. É muito fácil cair num lugar de não acredito, tinha mandado super bem, agora eu não vou conseguir fazer de novo, não sei o que. Aí pronto, aí não vai mesmo, sabe? Eu comecei a rir. Bem sim. Meu amor, gente, eu já vou me despedir de vocês, que já são 9h16, a gente já tá encerrando e o Bezinho tá chorando. Um beijo. Amo vocês. Nossa, ele caiu da cama. Calma, gente, não caiu, da cama. É um colchão no chão. Rolou pra fora.
Só pra encerrar, vou só contar um negócio vai ter coisa de novo. Cara, eu fui gravar um episódio de uma série chamada... Vinil. Esqueci agora o nome da série. Foi uma série pequena, muito legal, baseada em canções do Aldir Blanc, do Maurício Tapajós. Não caiu caiu da cama. Eu já fiz a ressalva, não caiu da cama. Enfim, cara, duas coisas aconteceram. Eu cheguei lá, assim, o meu personagem era um personagem. Eu fazia a versão jovem de um personagem mais velho da série. E aí, eu não sabia muito sobre o personagem, depois entendi. Só quando eu recebi o roteiro, eu falei assim, cara, eu tinha uma cena jogando futebol. E, bicho, eu não jogo futebol. Mas não jogo mesmo. Assim, não tem hipótese, não sei. Eu tropeço na bola. E eu tinha sotaque de português ainda, né? Na verdade, o sotaque português eu descobri no dia que eu cheguei no set. Aí eu podia ter me desestabilizado, né? Mas não, você tá ali, você sabe o que fazer, você vai, né? Mas isso tem a ver com o que você tá falando, tipo assim, deu tudo errado, tem que fazer de novo. Cara, tinha uma cena que tinha que jogar futebol. E aí eu tinha que fazer um gol. Eu tinha que começar a pegar a bola lá atrás, driblar o time, não sei o que, fazer uma jogadinha e chutar pro gol e fazer o gol. E a cena não era o gol, e a comemoração do gol tinha a ver com... Era central pra história, aquilo e tal, porque era um flashback. E aí o cara lá que tava fazendo a coordenação do futebol chegou e falou, não, vai ser assim, a jogada vai ser assim, você começa aqui, toca a bola ali, eu já pensei, toca a bola ali, tá bom, vamos lá. Aí você corre, cruza pra lá, pega e chuta pro gol. Cara, eu acho que a gente já tinha feito uns, sei lá, 14 takes. E assim, ou eu furava a bola na hora de chutar. Olha aí, já seria mais fácil fazer o sotaque, eu não fazia ideia, mas eu peguei lá, estudei um pouquinho, né, não eram muitas falas, peguei. E cara, tinha uns 14 takes eu não conseguia fazer o gol, cara. Na verdade, em metade desses takes eu não conseguia nem chegar ao ponto de chutar pro gol, porque eu não conseguia tocar a bola, assim. E aí, galera, só que assim, pelo menos, tava divertido, assim, o diretor é um cara muito fanático de futebol, flamenguista roxo, e, pô, o cara que tava coordenando, a galera já tava rindo, aí nisso, já tava toda a equipe em volta, todo mundo assistindo, assim, tipo, meu Deus do céu. Cara, e o gol não saía. Aí uma hora eu conseguia chutar pro gol e errava, estava pra fora. Cara, chegou uma hora que eu fui lá, sei lá, 15º take, eu fui, chutei, um golaço, assim, cara, foi aquele gol, comemorei. Então, a verdade não faltou, né? Porque a comemoração foi de verdade, comemorei, gol, pô. Cara, e aí o time veio abraçar, e aí foi muito engraçado até, depois que se você assiste a série, os caras do time adversário, que era a figuração, comemoraram também. Ficou meio esdrúxulo, assim, mas foi muito no fundo. Porque, na verdade, todo mundo, a equipe começou a gritar gol, por exemplo, foi uma comemoração do 7, o 7 veio abaixo, parecia gol de final de Copa do Mundo, que finalmente saiu o gol. E aí tá todo mundo lá, pô, né? E a cena da comemoração, né? Aí comemora e tal. Aí daria só veio aquela voz, pra quem não sabe, no 7, muitas vezes o diretor fica no alto-falante. Aí veio o Fred. Aí, Tomás, pô, maneiro o gol, mas vamos ter que gravar de novo, porque ficou fora de quadro. Mano, a galera, não sei o que, vai, cara. E é isso, né, bicho? Poderia ter sido pedra, eu tinha que gravar de novo. Então foram mais não sei quantos takes pro gol sair de novo. Saiu, né? Comparando com a cena outra, eu poderia ter ficado, tipo, se eu ficasse abalado ali, tipo, meu Deus, eu ficasse com vergonha, cara, eu não ia sair, ia demorar ainda mais. Mas não, fui lá, então, beleza, vamos de novo. E até o gol saiu até mais rápido, mas saiu um gol feio. E aí o que foi pro ar foi um gol feio. Porque o outro, não sei como, tinha sido bonito. E aí, então assim, é você lidar com, às vezes não dá certo. Porque isso é muito importante saber. Ator, atriz, não conta história sozinho. A câmera conta história quando falando de audiovisual, né? O figurino conta história, a arte conta história, o roteiro, tudo conta história. A gente é só um pedacinho ali. E, claro, é um pedaço importante, mas é um pedacinho. Então tudo tá contando história. Às vezes não é a sua atuação que tá dando... que tá contando a história naquele momento. Às vezes é o plano do diretor, é um movimento de câmera e tal, e naquele caso, tipo, eu tinha que entender que é isso, tinha que contar a história, tinha que fazer o gol, então assim, você tem que saber lidar com isso. Mas enfim, gente, já fomos, sei lá, 1 hora e quase 1h30, mas esse foi mais um café com atuação, que bom que vocês ficaram aqui até o final. A gente vai fazer mais desses também, vai ter outros tipos de lives, eu vou botar depois o link lá da lista de espera, que acho que foi o Gui que pediu. E é isso, hoje a gente falou sobre
a questão de quis atuar profissionalmente e parei de me divertir em cena, então a gente falou sobre o que não é se divertir em cena, sobre o que é se divertir em cena, como isso está ligado com alcançar a verdade, que, né, se você ao mesmo tempo uma consequência, você alcança a verdade, você sabe fazer seu trabalho, você tem ferramentas concretas, então você acaba voltando a se divertir, tira aquela pressão, isso te ajuda a passar em mais testes, porque você não vai pro teste achando que aquilo é o momento da sua vida, né? Falamos aqui até daquele ator que, ninguém pesquisou o nome para me ajudar, do ator de Birdman, né? Tem uma entrevista que ele fala de que você fazer um teste, se você é ator, se você é atriz, é mais um dia de trabalho, não é o dia do seu dia da vida. E tudo isso vai te ajudar a passar em mais testes, conseguir mais trabalhos e chegar junto e se divertir, né? Porque, enfim, você quer trabalhar com arte, no mínimo que você tem que fazer é se divertir. Muito obrigado e até a próxima.